A reportagem da mais recente edição da revista Época traz a informação de que a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, levou de uma aldeia na reserva indígena do Xingu a garota Cajutiti Lulu Camaiurá, à época com 6 anos. Damares apresenta Lulu, hoje com 20, como a sua filha adotiva. Foi amor à primeira vista, disse a jovem à reportagem do UOL nessa quinta-feira. Vamos dar a cronologia dessa história, Vini, para a gente entender melhor? Uma história que está meio desencontrada aí em várias pontas, né? É uma história que tem algumas versões aí apresentadas, né, Edgar? Tanto pela ministra Damares, agora também pela própria Lulu, que a Damares apresenta aí como sua filha adotiva, e pelos Camaiurás, né, da ilha indígena lá no Xingu, no Mato Grosso. Essa história, ela começa há 15 anos atrás, quando a Damares se apresentou nesta aldeia indígena como missionária. Ela e também uma amiga, né, a Márcia Suzuki, faziam ali um trabalho, então, nesta aldeia como missionárias, e elas teriam levado a Lulu, a menina que na época tinha 6 anos, dessa aldeia com o pretexto de fazer um tratamento dentário na cidade. Não só a Lulu, como outras pessoas também dessa aldeia. O que a reportagem da Época fez foi ir até a aldeia e conversar ali com a população indígena sobre essa história, sobre como que aconteceu essa ida da Lulu até a cidade e agora, né, ela estando aí há tantos anos já com a ministra Damares Alves. E a capa da Época mostra aí a avó da Lulu e a seguinte manchete de cara: a Branca levou a Lulu, como uma criança indígena de uma aldeia no Xingu foi parar na casa da ministra Damares Alves. Porque o que acontece também, a adoção da ministra Damares Alves com a Lulu, ela não tem nenhum documento legal, né? Então teria sido uma doação irregular, vamos dizer assim. Porque adotar uma criança indígena tem todo um processo que envolve a FUNAI e várias... Enfim, é um processo que não aconteceu. Várias frentes, um processo que não aconteceu. Mas o que acontece a própria Damares Alves agora, ela vem a público também dizer que esta ida da Lulu até a casa dela, e a Lulu fala que foi parar na casa da Damares após 3 anos, né, dela ter ido aí para Brasília, que antes ela ficava naquela ONG que a Damares mantém lá com mais indígenas também, e esses indígenas que estão na ONG da Damares a defendem, dizem que além do trabalho importante que ela faz, todo este processo foi um processo em que os familiares da Lulu sabiam desde o início o que estavam acontecendo e que os familiares visitam ela normalmente até hoje. E que a própria teria ido também, já visitado a aldeia, que o assunto nem foi tocado, né, o assunto aí da adoção. Então, são versões que acabam sendo aí um pouco diferentes. A avó da Lulu diz que a menina foi arrancada da aldeia, teve esse pretexto aí, portanto, então, do tratamento dentário, mas com a promessa de que ela iria retornar, que ela jamais poderia imaginar que a Lulu não voltaria mais para a aldeia. E tem um trechinho também, Edgar, que o canal do Globo acabou soltando no YouTube, com um relato ali, então, portanto, de alguns familiares da Lulu sobre o que aconteceu. Vamos ouvir e ver um pouco do trechinho do que diz a prima da Lulu. O pessoal não gosta, por isso que o pessoal quer me enterrar, assim, tudo é mentira, só para elas ficarem na cidade. Ainda tem o costume de enterrar a criança aqui na aldeia? Agora não, agora não tem, agora só criar a criança. Aí Lulu tem que me ajudar ela. Não é que Damares que sofreu. Agora ela falsa, tá roubando Lulu, ela tá lá em Brasília com ela. Ela não pode fazer isso pro índio.
Bom, no começo, Edgar, você pensava que elas estão ali numa história de enterrar a criança, porque que acontece? Era comum, né, pela própria fala da Índia aí nesse vídeo, antigamente, quando uma criança nascia de uma mãe solteira, né, eles tinham este hábito aí de enterrar as crianças porque as mães não teriam condições aí de cuidar delas. No caso da Lulu, o que acabou acontecendo? Ela foi passada então para a avó paterna, que acabou cuidando dela. Mesmo assim, em situações bastante precárias, né? A menina estava bem desnutrida. Fica claro se esse costume era praticado na época que a Lulu nasceu ou se esse costume era um costume de muito tempo atrás. Não, na época que a Lulu nasceu ainda havia a prática. O que ela diz no vídeo é que agora que essa prática não ocorre mais. E a Damares, em algumas falas que ela já deu em entrevista, ela deixa claro que também salvou a menina de um sacrifício, de situações bastante... Lulu? Mas ela não saiu aos 6 anos? Saiu aos 6 anos da ilha. Mas ela diz que encontrou a menina ali numa situação né, precária, sei lá, que ela considerou. Ela era até escravizada pelo próprio povo indígena, pelos próprios familiares. Então são algumas das declarações que ela acabou dando também aí, até mesmo antes de... Mas se ela saiu aos 6 anos, ela não foi enterrada então, né? Não, acho que não. Então, só tô tentando entender, porque o costume, então, é enterrar crianças de mãe solteira. Então, a criança teria nascido, em tese, ser enterrada. Tava com mas a se avó. Ela passou 6 anos, para a avó. ela não passou por esse costume. Então, o risco de ser enterrado não existia. Não, o risco não. O que ela fala é das outras situações... Ela fala de maus tratos que teria. De maltratos. E ela também falou que a passando. menina teria contato frequente com outros parentes, com outros não parentes, com de origem familiares, indígena também? De origem indígena que visitam ela normalmente lá em Brasília. E a própria Lulu agora, né, nessa entrevista que ela concedeu aí ao UOL, diz que também foi um processo normal, que ela vê também os parentes dela e que a relação dela com a Damares foi uma relação de amor à primeira vista, que elas se gostam muito, que ela até desacredita dessa fala da avó dela. Enfim... Ela acha que a avó mentiu? Não, ela não acredita que a avó tenha falado isso para a reportagem. Ah, mas parece que é tudo filmado, né? Tudo documentado. Tudo filmado. E aí tem na matéria, essa parte da avó não tem em vídeo ainda pela revista Época, mas está toda a matéria completa ali no portal também. Quem comprar a revista vai poder estar acessando esse conteúdo. Pra mim tem uma questão sobre a Damares, ela é ministra, e aí ministros têm que seguir ritos e processos, né? Antes de ser ministra, o que a levou a ser ministra era a sua reputação. Portanto, a gente supõe que ministros sigam ritos e processos. Eu não consigo entender como a Damares faz uma adoção e não segue os ritos formais. Mas ela é adotada, mas ela não é formalmente adotada. É a mesma coisa de ela dizer que tem título de mestre em educação, como ela disse recentemente, num vídeo, quer dizer, não recentemente, há alguns anos, num vídeo que apareceu ontem, mas ela não tem o título de mestre em educação. Então, formalmente ela não tem, mas ela diz que tem. Por que a Damares não segue esses ritos? E por que não se investiga por que a Damares formalmente não faz o processo que todo mundo deveria passar? Deixa eu ler aqui, Fefito, a nota da assessoria da Damares, né, que diz que a ministra conheceu a Lulu, portanto, só em Brasília. Então ela não teria conhecido a Lulu lá na aldeia. Quem fez todo esse processo aí de levar a Lulu para Brasília foi a outra missionária, amiga da Damares, né, a Márcia Suzuki, e ela diz também que no processo da saída, que a Damares, na verdade, é uma cuidadora de Lulu, e a considera uma filha. Como não se trata de um processo de adoção, e sim um vínculo socioafetivo, os requisitos citados pela reportagem não se aplicam. Ela nunca deixou de conviver com os parentes que ainda moram em Brasília. E é importante dizer também que tanto a Lulu como esses indígenas camaiurás que moram também em Brasília e participam dessa ONG da Damares, também acusam os índios da aldeia de estarem aproveitando da situação agora da ministra, da Damares ser uma ministra, estão aproveitando também de uma situação política
para fazerem essas acusações. Bom, já que o assunto aí descambou para ritos e processos, né, vamos começar a análise pela questão legal e vamos especular na pior das hipóteses, né? Vamos fazer esse exercício, porque quando a gente vê uma capa como a dessa matéria falando a Branca levou a Lulu, isso traz consigo a noção de sequestro, né? Só que isso é muito impreciso, provavelmente desonesto, né? O sequestro está no artigo 148 do Código Penal e ele fala explicitamente em privar alguém da sua liberdade. O que regeria, aí vamos dizer, o que tipificaria a conduta da ministra, se de fato o que a revista denunciou for verdadeiro, seria o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, Lei de 1990, no artigo sobre subtração de incapazes, que é o artigo 237. Ele fala o seguinte: subtrair criança ou adolescente ao poder de quem o tem sob sua guarda em virtude de lei ou ordem judicial, com o fim de colocação em lar substituto, né? E a pena para esse crime é uma reclusão de 2 a 6 anos. Tá? Agora, qual que é a diferença fundamental entre esses dois tipos penais? Então, o sequestro e a subtração de incapaz. É esse elemento, esse conceito de privação de liberdade. Como você bem trouxe, Vini, esse daí é um caso de 15 anos atrás. Hoje a Lulu tem 20 anos. Cara. E a gente sabe que o direito, ele perde força, né, com o decurso do tempo. Na verdade, a punibilidade, ela se extingue com o decurso do tempo. Esse é o conceito de prescrição. Se você vai no Código Penal, artigo 109, fala o seguinte: a prescrição regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade combinada ao crime. E o inciso 3 fala, em 12 anos, se o máximo da pena é superior a 4 anos e não excede a 8. Subtração de incapaz, portanto, que tem pena máxima de 6 anos, se enquadraria aqui. Então, assim, na pior das hipóteses, a gente estaria falando de um crime que não, para o qual não existe mais a pretensão punitiva do Estado, sim, certo? E que o decurso do tempo já passou. Isso sem falar que a revista ignora por completo, né, vamos dizer assim, a verdade contida no testemunho da suposta vítima, né, que é a própria Lulu. E só para fazer uma observação de natureza antropológica, hoje no Brasil cerca de 13 etnias são catalogadas como etnias que ainda promovem infanticídio, entre elas os camaiurás, né? E o infanticídio, ele não se limita só às crianças entre 0 a 6 anos que nascem deficientes ou com algum problema congênito, também se estende para crianças até 5, 6 anos de idade, no caso de uma eficiência demonstrada ao longo da infância, né? Então, existem casos relatados, inclusive... Eficiência, você diz? Deficiência. Deficiência. Inclusive no Fantástico de 2014. Agora, falando da parte legal, o importante aqui é a gente também ter de novo essa discussão sobre o comportamento da mídia, porque antes a mídia ela claro. Antes de você passar para isso, Caio, então na tua alegação, quer dizer, na tua explanação fica claro que ela cometeu uma subtração de incapaz, é isso? Não, na pior das hipóteses, se tudo fosse dado com a pior interpretação possível, segundo a matéria, da qual eu discordo. Sim. Isso é só uma especulação lógica. Então, é para mostrar que no pior dos cenários ela teria não tem nada. Subtraído o incapaz e que isso teria prescrito durante esse tempo todo. Exatamente. A menina já tem 20 anos, é isso. Não se fala mais em crime, especialmente se a gente... Tecnicamente não se fala mais em crime, especialmente se a gente considerar o depoimento da menina que ama a Damares. E vamos lembrar que perdão da vítima também é uma atenuante. Mas moralmente do ponto, pode ser discutível, isso que eu ia te falar, assim. Caio, do ponto de vista político para Damares. Então, aí vamos lá para a questão da mídia, porque antes a mídia ela relatava os fatos e a partir disso as pessoas tiravam conclusões. Hoje em dia mudou, né, Vinícius? Hoje a mídia relata suas conclusões e as pessoas têm que decidir ou adivinhar se os fatos realmente aconteceram. Isso é uma grande verdade, você falou, viu? Isso está acontecendo muito. E aí a gente tem que começar a recorrer a jornalismo independente e a mídia alternativa. Né? Eu achei uma reportagem interessante de um site chamado Marreta Urgente. Eu vou repercutir a argumentação deles. Eles foram atrás da tal aldeia indígena e eles dizem que o jornal O Globo, a equipe da revista Época, eles sequer tinham autorização da FUNAI para ir fazer essa visita, o que é um pressuposto porque do ponto de vista cultural,
né? Existe ainda um choque de realidades e essa relação ela tem que ser intermediada. Então eles foram lá pro alto do Rio Xingu, no Mato Grosso. Ele também ignora, essa matéria, né, do Marreto Urgente também fala de um vídeo denúncia que viralizou. Esse vídeo chegou para mim de diversas fontes da liderança indígena Yassani Calapalo, né? Esse vídeo tá viral, tá rodando por WhatsApp, e ela fala o seguinte: a gente ficou sem entender por que eles foram para lá, a reportagem. Até que o pessoal não aceitou mais a presença da jornalista lá, que procurava saber da visita de Lulu. Foi muito estranho isso. Há pessoas dessa aldeia que relataram que a equipe de jornalismo não foi bem-vinda e, inclusive, falam inclusive no conceito de expulsão. E essa liderança indígena, a Sânia, ela lembrou que a ministra Damares salvou diversas crianças que seriam mortas, lembrando inclusive o caso Haqqani, que virou filme de sucesso, foi reportado pelo Fantástico à época e tal. O que foi interessante desse jornalismo independente? Eles entraram em contato com a sucursal do Globo e da época lá em Brasília, né? E aí o editor, que é o Vinícius Sassini, que assina a matéria, disse o seguinte: a gente não dá entrevistas, a gente faz entrevistas. Então, assim, com a revista, na minha opinião, ela contrariou os depoimentos da própria Lulu, né, que é filha por afinidade da Damares, e imputou a ela um suposto crime que, na pior das hipóteses, já estaria prescrito. E é aquele negócio, aquele bom e velho assassinato de reputação que a gente vê acontecer com a Damares, a conta-gotas, né? O método é sempre o mesmo. A mídia apresenta uma colagem, né, completamente desconectada de contexto e com declarações antigas e elementos biográficos aí jogados a esmo. Essa subtração de incapaz é o episódio mais recente, mas tem outros 3, o Jesus na Goiabeira, a polêmica em relação ao criacionismo e a denúncia que ela fez lá dos casos de masturbação infantil. Isso tudo é coisa de anos atrás. A questão é, o que não mata, fortalece. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu vou cravar aqui. O progressismo e o elitismo, eles estão criando a Dona Regina da política. A Dona Regina da política, que é aquela senhora simples que dá voz a uma maioria. Fátima. A da Fátima. Gente, eu achei que ele ia falar. Ele tá falando Regina, veio a Duarte na minha cabeça, nossa. Não, da Fátima, Da Fátima Bernardes, que é aquela senhora simples que dá voz a uma maioria silenciosa e questiona. E a criança? Né? É isso que está acontecendo. E uma das formas que as pessoas têm de formar o seu juízo sobre figuras públicas é por meio dos seus antagonistas. Então, o que acontece? A extrema imprensa, com seu jornalismo tóxico, enviesado, ela não tem mais apoio popular. Então, todos aqueles que são perseguidos por esse establishment midiático ganham prestígio social. Então, só para concluir, né, dar os parabéns aí para os colegas de imprensa, porque eles já conseguiram criar a Damares Deputada 2022. Se eles não conseguirem controlar essa histeria de detração, vocês serão responsáveis pela Damares Senadoras, né? E como já diria o nosso filósofo Capitão Planeta, o poder é de vocês. Vamos ver o que a mídia quer fazer. Olha, tudo bem, pode... Como é que chama o site? Desculpa, Caio, Marreta Urgente? Marreta Urgente. Tá, a própria jornalista que fez a matéria para a época, a Natália Portinari, ela comentou esse vídeo que rola na internet dizendo que eles entraram sem autorização no Xingu e que foram expulsos pelos índios. Ela diz aqui que é mentira, que a coordenação autorizou a entrada e que eles têm tudo documentado em vídeo com gravações que foram recebidos pelos Caiamurás e que os índios quiseram falar com eles. Eu acho que a matéria a gente ainda não leu na íntegra, a gente leu parte dela, e a matéria promete oferecer os diversos lados dessa história, que eu acho que é realmente muito complexa e delicada. Mas eu acho complicado também a gente começar a duvidar das pessoas que estão indo buscar as explicações de histórias que realmente são estranhas. Por que essa menina não foi adotada formalmente? É estranho. Eu não tô falando que a Damares é maldosa, que ela quis fazer... Você tá questionando a intenção. Eu não sei, eu não conheço. Quais e eram acho as que poucas pessoas sabem lá? a real situação dessa história. Mas eu acho que é muito chato a gente descreditar pessoas que estão dispostas a ir lá e a descobrir isso. Eu não estive disposta. Eu não fui ao Xingu. Eu não falei com esses índios. E essa jornalista foi. Foi. E eu acho que a gente ainda também não leu a matéria na íntegra. Porque o que é a promessa é de trazer realmente todas essas versões e essa conversa Damares, com diversas partes envolvidas. E com certeza é uma história muito complexa, onde a minha única preocupação é o bem-estar dessa menina. A gente teve o caso da Vilma, por exemplo, que sequestrou 2 bebês e criou eles como se fossem seus filhos, né? E os filhos com muito amavam amor ela também, e estava tudo certo.
Mas foi um sequestro. Era um crime. E sei lá, entendeu? Eu acho que é só uma questão, sei lá, de uma história mal explicada. Se não fosse mal explicada, Não ninguém estaríamos tava atrás de falando sobre descobrir isso. alguma coisa sobre isso. Eu concordo quando você diz que a gente deve buscar, mesmo que através de tropeços e erros, uma verdade. Ainda mais uma pessoa que está no cargo à frente de um ministério tão importante como é o da Damares. Qualquer sinalização em tentar abafar forças que dizem o contrário ou que apresentam um contraditório, denotam, para mim, particularmente, uma intenção totalitária aí de querer impor. Porque ao mesmo tempo que a gente acusa, né, o outro lado de, olha, tem um lado, tem o outro, acusa um lado de querer denegrir, essa palavra hoje tão em desuso aqui, não usei outra, não encontrei outra melhor, mas de difamar uma situação ou uma pessoa, enfim, nesse momento de assassinatos de reputações, quer dizer, também só coloca um pano em cima de uma discussão que é totalmente necessária e importante para a gente chegar a uma verdade e saber quem é essas pessoas que estão assumindo aí a frente do país.